E aí galera, beleza? Coruja na área, começando o vídeo com um aviso muito importante. Se inscreva no canal secundário que está na descrição. Esse canal aqui não está seguro, algo pode acontecer e para você continuar assistindo os vídeos, é muito importante que você se inscreva no canal reserva. Então o link vai estar na descrição, não deixe de se inscrever. Apocalipse zumbi é algo muito comum nas séries de ficção, pois é um tema interessante. E os desenhos animados concordam com isso. Existem vários episódios focados nesse tema. Então hoje vamos ver como os nossos personagens favoritos lidaram com esse tipo de situação em algum episódio. Phineas e Ferb fez um episódio especial de 40 minutos com um cenário apocalíptico muito conhecido das obras de zumbi. Pessoas em pânico, adolescentes tendo ideias burras, falta de água e energia elétrica. A diferença é que os zumbis eram um monte de Doofenshmirtz. Muitos de mim. É brincadeira, sou eu mesmo. Nesse episódio, o Heinz Doofenshmirtz construiu um Inator chamado Repugnator, mas que precisava de muito mais energia do que os anteriores. E ele queria usar isso contra o seu irmão Roger. Isso deixaria repugnante a ponto de que sua popularidade caísse. E em sua luta contra o Perry, o Ornitorrinco, ele ativou a máquina sem querer, e como ela não estava na condição ideal de energia, o efeito foi que o Roger ficou repugnante, no nível Doofenshmirtz. Ele virou uma espécie de clone do Doofenshmirtz, que agia como se fosse um zumbi, e isso virou um contágio. Era só a pessoa atingida encostar na pele de uma outra pessoa, e pronto, agora ela se transformava em um Doofenshmirtz, ou como eles dizem, um farmacêutico. Sem roupa. No início do episódio, Phineas e Ferb tinham feito um experimento que transformou eles e seus amigos em borracha. Isso fez com que eles ficassem imunes por um tempo. O efeito de borracha era temporário. Os farmacêuticos já tinham dominado a cidade e destruído a máquina que permitia com que eles se transformassem em borracha. Tá bem, temos que começar a montar outro raio emborrachador. A Candace estava justamente no prédio do Doofenshmirtz, em uma festinha da Vanessa e as suas amigas diferentonas. Ela estava se sentindo uma impostura diante das outras garotas legais, mas quando o apocalipse começou, ela viu que ela era muito mais preparada do que as outras garotas. O engraçado desse episódio é que ninguém saiu livre do efeito repugnante. Com o passar do tempo, todos foram pegos. A Candace, Phineas e Ferb, os pais deles, a Vanessa e até mesmo o Perry, o Ornitorrinco. Que bizarro! Nos animais esse negócio tinha um efeito um pouco diferente. E nesse episódio, Phineas e Ferb trabalharam juntos com o Doofenshmirtz verdadeiro, e eles descobriram que para reverter o efeito era só tomar um banho de água. Só que todo mundo era zumbi e não iria aceitar isso, e somente a Isabela conseguiu ficar livre para executar. E com muito custo ela conseguiu subir até a torre da caixa d'água, ativar o regador gigante e salvar todo mundo. Ou pelo menos todo mundo da cidade. No episódio A Alegria de um Incrível Mundo de Gumball, experienciamos uma versão diferente de um apocalipse zumbi. Uma contaminação de alegria que se espalhou pela escola, e de alguma forma eles conseguiram deixar isso bem assustador. Tudo teve início porque era segunda-feira, e os garotos estavam de mau humor. Então o pai deles, o Ricardo, deu um abraço maravilha, que é a melhor coisa para curar o mau humor. Só que esse foi literalmente uma explosão. Abraço maravilha! E na escola, Gumball e Darwin estavam sorridentes, enquanto todos estavam desanimados, pois era um dia terrível de prova. E a senhorita Símil adorava a ideia de todos estarem de mau humor. Ela faz parte do grupo dos personagens rabugentos. E pelo jeito estranho que eles estavam sorrindo, ela desconfiou que poderia ser uma doença. Como podem estar de bom humor numa segunda-feira no meio de um teste surpresa? Então ela colocou os dois em quarentena e iniciou uma série de exames. Mas a enfermeira e o diretor Brown não concordavam com ela, e acabaram se expondo aos dois, que a esse ponto já tinham virado praticamente zumbis. E rapidamente isso se espalhou, como se fosse realmente um apocalipse zumbi, mas eles só estavam alegres. Não, está se espalhando.
Ah, não, está se espalhando. E o mais irônico é que o episódio teve um final triste, com todo mundo alegre, com a derrota da senhorita Símil que estava registrando tudo, como se fosse um documentário mostrando o avanço da alegria. Hora de Aventura constantemente lida com zumbis, afinal a Terra de Wu é um cenário de uma guerra gigantesca, que explica episódios em que tudo parece que vai acabar e criaturas assustadoras que costumam aparecer. Já vimos uma clássica e emocionante jornada pelo mundo apocalíptico, como se fosse uma dessas séries famosas, no episódio do Simon e a Marceline, que mostra o passado, quando a Marceline era criança e o regelado era o Simon, que ajudava a Marceline enfrentando os perigos. Mas para isso ele tinha que usar a coroa, que deixava ele maluco da cabeça. Mas para lembrar de algo mais esquecido, temos o primeiro episódio de Hora de Aventura, em que o Finn e a princesa Jujuba estavam trabalhando em uma poção desmortizadora. Queria trazer o Polvo Doce de volta à vida. Como a fórmula não estava completa, eles voltaram a se movimentar, mas ainda não estavam exatamente vivos. O meu soro desmortizador está incompleto! E para piorar, eles tinham fome de doce, o que colocou em perigo todo o reino da princesa Jujuba. Ela correu para lá antes que os zumbis chegassem, e confinou todos os habitantes para uma festa do pijama. Ela não podia contar a verdade sobre os zumbis, porque o Polvo Doce é muito sensível ao medo. A galera doce não pode ficar sabendo dos zumbis. O quê? Se ficassem, iam se revoltar. O que quer dizer se revoltar? A galera doce explode quando fica assustada? E para que o Finn também não dissesse nada, ela pediu para ele fazer uma promessa real. Só que o Jake estava cheio de curiosidade em saber qual era o segredo dos dois. Os zumbis chegaram na festa e enquanto a princesa Jujuba tentava corrigir a sua fórmula, o Finn teve que lutar contra todos, mas sem deixar que alguém visse os zumbis. Era uma tarefa muito difícil, mas ele foi inteligente. De que jogo você tá brincando agora, hein, Finn? Tá bloqueado, é o jogo das barricadas, E pessoal. depois de derrotar todos os zumbis, ele contou o segredo para o Jake, o que não foi tão inteligente assim. E por causa disso, ele teve que enfrentar as consequências de quebrar uma promessa real, o que no fim foi a resposta para a cura que a princesa Jujuba estava procurando. E eu não posso deixar de citar uma das melhores cenas de Hora de Aventura envolvendo zumbis, que foi com o Jake quando ele foi mordido por um zumbi, e para não deixar que a contaminação tomasse todo o seu corpo, ele foi se esticando. Simplesmente genial. Novo é da minha coleção pessoal. Zumbi Calypse 3D. Em apenas um show eles mandaram muito bem, em um episódio que mostra como Mordecai e o Rigby são mestres em fazer as coisas mais simples se transformarem num pesadelo. O Benson uniu a galera do parque para terem ideias de como juntarem uma grana extra. E todos tiveram ideias, mas quem ganhou dessa vez foi Mordecai e o Rigby. A ideia era simples, fazer uma noite de filmes de terror no cemitério do parque, e assim cobrar ingresso das pessoas. Para isso, eles tinham que garantir que tudo fosse perfeito, e o filme fosse o mais assustador. Só que na locadora o atendente era um nerd de terror, e ele recomendou uma fita pra lá de suspeita, que precisava até de um aparelho de projetor próprio. Na noite do evento, tudo estava em ordem, mas o Rigby se assustou com o filme e sem querer ele parou o projetor. E com todos reclamando, ele se apressou para consertar. Eles colocaram a fita ao contrário, e isso aconteceu. O filme levantou os mortos. A galera que estava assistindo nem percebeu o que estava acontecendo, já que o filme prometia um 3D muito bolado. Ficaram cara a cara com os zumbis de verdade, mas foram salvos por pouco, já que um dos zumbis era pra lá de forte. E precisou até da ajuda do Musculoso e do Saltitão para conseguir derrotá-lo. O Benson ficou todo feliz pois ele viu o filme e achou que os zumbis estavam somente na tela. Mordecai e Rigby já não estavam mais tão contentes assim com a sua folga remunerada. Bob Esponja nunca gostou de respeitar as regras. Tem chuva debaixo d'água, fogueiras e até mesmo praia. Em um episódio, as pessoas estavam se transformando em zumbis
por algo que estava no hambúrguer de Siri, e elas ficavam com essa aparência grotesca. Mas o episódio chamado A Mordida Contagiosa foi mais interessante ainda. Nesse episódio, o Lula Molusco estava pronto para aproveitar um dia ensolarado, mas ele teve seu dia arruinado pelo Gary, que estava sujando tudo. Ele até tentou se livrar do pet construindo uma cerca, mas não teve jeito e para piorar ele acabou levando uma mordida no traseiro. E isso bastou para o Patrick aparecer com um papo de doença do caracol raivoso, que tinha os seguintes sintomas. Causando vermelhidão nos olhos, perda de equilíbrio e por fim a mordida desse caracol infectado vai te transformar num zumbi! E isso criou um pânico pela fenda do biquíni. Assim que outra pessoa foi mordida pelo Gary, o caos se espalhou pela cidade, virando até notícia na TV. E o Lula Molusco, que foi a primeira vítima, foi quem deu a entrevista. A histeria era tanta que as pessoas diziam que elas tinham virado zumbis, sendo que claramente não era verdade. Tô com cócegas no peito também, e olha que nem fui mordido. Essa não está se espalhando pelo ar! E eles brincaram com aquele tipo de situação muito comum em tudo que envolve zumbis. Quando uma pessoa está tentando entrar em determinado lugar para se salvar, mas os outros acreditam que ela já foi contaminada e discutem se é ou não uma boa ideia deixar ela se juntar a eles. O Patrick não era o único burro desse episódio. Quando Bob Esponja foi mordido pelo Gary, as pessoas voltaram a se desesperar. E a loucura só teve fim quando apareceu um médico especialista em caracóis e desmascarou toda essa história que o Patrick inventou, falando que a doença do caracol era uma lenda. E que o Gary só estava se comportando de forma agressiva por causa de uma farpa que estava incomodando ele. Farpa essa que veio da cerca que o Lula Molusco construiu no começo do episódio. É engraçado que eles conseguiram trazer um tema de apocalipse zumbi e todo aquele caos, mas não tinha nenhum zumbi de verdade. Era só as pessoas imaginando coisas. Em Scooby-Doo teve um filme animado chamado A Ilha dos Zumbis, em que pela primeira vez a turma se viu diante de eventos realmente sobrenaturais e monstros verdadeiros. No próprio filme eles apontam para essa questão de que os monstros nunca eram verdadeiros, era sempre um cara mau com uma máscara querendo assustar os outros para conseguir o que quer. E por causa disso o grupo se desfez, cada um foi para o seu canto. Scooby-Doo e Salsicha foram trabalhar num aeroporto como guardas de alfândega. A Velma estava cuidando de uma livraria com temática de mistérios. A Daphne e o Fred ficaram juntos, trabalhando num canal de TV. Ela ficou famosa com suas histórias sobre resolver mistérios e anunciou que iria dar início a uma série documental para tentar encontrar monstros de verdade. Sabe, o verdadeiro motivo da minha mudança de emprego foi porque os monstros e fantasmas sempre eram caras maus de máscara. E o Fred decidiu reunir toda a turma para mais um mistério. A princípio, a turma se frustrou novamente. Encontraram apenas mais caras malvados usando máscaras, até eles ficarem sabendo da Ilha dos Zumbis, lugar onde a Lena trabalha, e ela convidou eles para fazerem uma visita e para investigarem um fenômeno que envolve um pirata que já morreu muito antigamente e usava aquela ilha como esconderijo. E seu espírito ainda assombra o lugar. Bem, sem ofensas, Lena, mas deve ser algum cara com uma roupa velha de pirata tentando assustar as crianças locais. Só que hoje em dia tem uma mansão de uma fazenda de pimentas, que o Scooby-Doo e o Salsicha se apaixonaram. E na mansão eles começaram a ver que o negócio ali era diferenciado. Uma frase se formou na parede da cozinha e a Daphne começou a registrar tudo para o seu programa. E o nível foi ainda mais intenso quando a Velma começou a levitar. Sem ainda acreditarem no que eles viram, eles continuaram a investigar. Mesmo quando Salsicha e Scooby-Doo caíram num buraco e viram um esqueleto se transformar num zumbi, o Fred não acreditou no que ele estava dizendo. Não queriam acreditar que a ilha realmente era assombrada. Estavam desconfiando que fosse o jardineiro. Mas rapidinho os zumbis apareceram e não dava mais para negar que eram reais. Nada de máscaras. Até mesmo bonecos de voodoo entrou no jogo. Calma, Salsicha, é só uma máscara. Se é uma máscara, Fred, ela é muito bem feita. Tem alguém aqui brincando de boneco, Scooby? Boneco? Era o que fez a Velma levitar naquela cena da cozinha. Todos se desesperaram e a câmera caiu na areia movediça, assim perdendo tudo que foi registrado. E o grande plot twist desse filme é que a Lena e a dona da mansão tinham traído eles para essa ilha para poder sugar a energia deles. Elas quem eram as vilãs, criaturas assustadoras com centenas de anos.
e que queriam sugar a energia deles para poder manter a imortalidade. E elas quem fizeram os bonecos voodoo usando cera mágica. Naquela noite elas iriam dar início ao ritual. Acaba que os zumbis desse filme na verdade eram inocentes, mas infelizmente para Daphne não sobrou nenhum registro de que tudo aquilo era real. Mas para a sorte dela, o jardineiro na verdade era um policial disfarçado que estava investigando a ilha. E ele aceitou participar do programa dela e ajudar a contar essa história. Por causa de seu diário, Dipper estava muito curioso com os mistérios de Gravity Falls. Ele sabia que tinha algo de muito errado com aquela cidade, mas ninguém dava ouvidos ao que ele tinha a dizer. Somente a Mabel escutava algumas coisas, mas ela não ajudava muito. Eu vou fazer do meu jeito, pessoal. Não sei por que te conto as coisas. A verdade é que o tio-avô Stan já sabia de tudo, que a cidade realmente tinha algo de estranho, e que as coisas sobrenaturais não eram apenas uma mentira para atrair turistas. Em segredo, ele pegou o diário do Dipper e escaneou tudo. Ele estava dando continuidade ao seu plano que ninguém poderia saber, e quando ele ativou o sistema, um sinal foi emitido. Só que os agentes do governo acabaram detectando esse sinal, e eles foram até Gravity Falls para investigar. Como eu suspeitava. Senhores, nós vamos para Gravity Falls. Assim que os agentes chegaram na cabana do mistério, o Dipper foi correndo para contar as coisas que ele sabia sobre os mistérios de Gravity Falls, e também sobre o diário, e o Stan não gostou nada dessa ideia. E por causa disso, ele confiscou o diário. Ao contrário do Dipper, ele queria ficar muito longe desses agentes. Nesse dia, a Mabel estava planejando uma festa de karaokê. Mas na festa, o Dipper ainda estava pensando nos mistérios. E ele pediu ajuda ao Andy para conseguir entrar escondido no quarto do Stan e pegar o seu diário de volta. E para piorar, ele ligou para os agentes, pedindo para que eles fossem até a festa, que ele iria provar algo. E a prova dele foi que ele leu uma parte do livro, um feitiço que fez com que os mortos saíssem do chão. Mundo Vício! O quê? Com os zumbis aparecendo ali na frente deles, não teve como não acreditar. Os agentes viram tudo, mas agora eles tinham um problema maior para resolver. Muitos zumbis perigosos, e no ataque o Sus foi mordido. E ele virou um zumbi um pouco consciente, mas que ainda estava do lado do mal, o que foi um pouco engraçado. E logo eles tomaram uma festa, e corria risco deles avançarem e tomarem toda a cidade. Qual foi a única coisa que eu pedi pra você não fazer hoje? Ressuscitar os mortos. E o que foi que você fez? Ressuscitei os mortos. É que esses zumbis eram quase invencíveis, e poderiam dar início ao apocalipse. O Dipper pisou muito na bola, mas como na festa o Andy estava brincando com uma luz negra, sem querer ele descobriu que o diário tinha palavras escritas com tinta invisível, e lá estava escrito como derrotar os zumbis. Era necessário a harmonia de 3 vozes, e por sorte era noite de karaokê, mesmo que o Stan e o Dipper não estivessem muito animados para essa festa. Eles tiveram muita sorte, o fim do mundo foi adiado, para uma nova tentativa com Bill Cipher. Bem galera, esse foi o vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal e assista esses vídeos que estão aparecendo agora na tela. Escolhe um deles. Isso é tudo pessoal, valeu, tchau e até a próxima.